Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui como igreja. Você está feliz de ser igreja? Fale para quem está do seu lado, por favor, fale, eu não poderia ser igreja sem você. Não dá para ser igreja sozinho. Eu sinto muito, tem muita gente acreditando mesmo que dá para viver o evangelho sozinho, de casa. Mas nós sentimos muito em te dizer, não tem como. Eu conversei com uma pessoa esses dias que disse assim: pastor, eu sou um desigrejado. E ele então disse qual era o argumento dele para ser um desigrejado. E a princípio aquilo parecia ser maturidade, porque eu então calculei e por isso eu sou um desigrejado. Eu falei, isso não é maturidade, isso é sinônimo de miséria. Porque Deus preparou para nós um corpo, uma família, gente para te apoiar, para andar junto, gente para segurar sua mão quando você estivesse precisando. Igreja é para isso, igreja é o lugar onde a gente vive o reino de Deus aqui na terra. Ele escolheu se mover. Nós estamos lendo Apocalipse que diz, Jesus anda no meio dos 7 candelabros, e os candelabros são a igreja dele, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, você que está nos visitando, seja super bem-vindo. Essa é uma casa simples, uma casa apaixonada por Jesus. Nós decidimos colocar Cristo no centro dessa casa, por isso a sua palavra é para nós a regra. Nós não acreditamos que a Bíblia tem a palavra de Deus, mas nós acreditamos que ela é em totalidade a palavra de Deus. Essa é a comunidade Zoe. Amém? Bom demais, irmãos. Ontem tivemos uma noite tão poderosa aqui na Macrocélula. Quem estava na Macrocélula ontem? Puxa, foi tão bom. Hoje eu cheguei aqui pela manhã e parecia que tinha gente que nem tinha ido embora. A gente se encontrou aqui na porta na hora de ir embora, e já tarde da noite, cedo já estávamos aqui novamente, cultuando o Senhor. Que tempo bom, tempo precioso. Eu tenho uma sensação, irmãos, e tenho compartilhado isso com os nossos líderes, de que Deus está nos levando para um lugar de um ajuste mais fino. Ele está nos alinhando, Ele está nos colocando numa moenda e preparando o melhor azeite. O melhor azeite, Ele está fazendo isso comigo e com você. E você tem percebido que as últimas mensagens da nossa igreja, aqui nos nossos cultos, temos falado de um mesmo assunto. Falamos sobre a igreja de Jesus, temos falado sobre como o Senhor se move através da sua igreja, que somos o corpo de Cristo andando pelas ruas de Laranjeiras do Sul. Nós então demos início a uma série de mensagens que se chama 7 igrejas do Apocalipse. Olha só que bonito o nosso banner, as 7 igrejas do Apocalipse. Você pode ver, não sei se dá para ver bem, mas ali tem 7 candelabros de ouro, e aqueles candelabros castiçais de ouro, eles queimam, eles têm fogo, porque assim deve ser a igreja, uma igreja que queima, incendiada. Mas também você vê Jesus andando no meio da sua igreja. Diga para quem está do seu lado, Jesus anda no meio da igreja. Afirma para essa pessoa, fala, isso está na Bíblia, isso não é uma sugestão. Você não veio aqui hoje assim, talvez Jesus esteja. A Bíblia diz, Ele caminha no meio da igreja, Ele anda no nosso meio. Mas você também vai ver na imagem que Jesus segura nas suas mãos 7 estrelas, e as 7 estrelas que estão ali descritas no Apocalipse são a liderança da igreja. Ele está dizendo, vocês estão nas minhas mãos, eu caminho no meio da igreja e eu seguro os meus líderes nas minhas mãos. É o que esse texto de Apocalipse vai dizer. Nós estamos então na segunda mensagem da série. Começamos na semana passada, apesar de que já tivemos 2 outras mensagens anteriores falando sobre igreja. Mas hoje é a segunda mensagem da nossa série. Nós ainda não definimos quantas mensagens teremos dessa série. Mas sabe, irmãos, eu durante essa semana recebi tanta mensagem de irmãos, dizendo como foi provocado, como foi desafiado a partir dessa mensagem, a partir do que vimos em Apocalipse. Quem aqui pode dizer, essa série já começou me abençoando demais? Deixa eu ver. Semana passada foi mais uma provocação. A gente aprofundou no contexto histórico, entendendo um pouco mais
do que estava acontecendo, do autor. Isso é uma provocação. Por quê? A curiosidade vai te levar a lugares mais profundos em Deus. Sabe que ser curioso, biblicamente, profeticamente, vai te levar a um lugar mais fundo nele. Muita coisa que Deus vai fazer na nossa vida, Ele antes desperta uma curiosidade, Ele gera uma interrogação na sua cabeça. Então quando você vai em busca de respostas, Ele te mostra aquilo que Ele queria mostrar. A Bíblia fala, por exemplo, que quando Moisés viu uma sarça, ele está ali 40 anos numa vida parada, uma vida difícil, 40 anos no deserto de Midian, e a Bíblia não relata nada de 40 anos, ou seja, nada valeu a pena, nada daquilo que ele viveu por 40 anos foi digno de um destaque na Bíblia. Mas depois de 40 anos ali, a Bíblia diz que ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E a Bíblia fala que ele se aproximou e ele disse consigo mesmo: eu me aproximarei para ver o que é isso. A curiosidade de Moisés levou a um lugar onde ele mudou completamente a sua história e mudou também a história de um povo. Amém? Então a ideia é que você desperte essa curiosidade. Eu quero saber mais sobre Bíblia, eu quero ir mais fundo no contexto, eu quero compreender tudo que está nesse texto. A gente percebe que há muito mais por trás das letras daquilo que a gente está lendo na Bíblia, não é assim? E eu quero gerar isso no seu coração aqui nessa noite também. Bom, hoje nós vamos começar a falar das igrejas. Como eu disse, são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira igreja que recebe uma carta é a igreja de Éfeso. Isso está escrito em Apocalipse no capítulo 2. Então abra a sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ler hoje a carta à igreja de Éfeso. Ela é a primeira a receber a carta. Quero te lembrar que João, o escritor da carta, é também o pastor dessa igreja. Ele é o pastor da igreja de Éfeso. Mas a carta, ela é dirigida a essa igreja por muitas razões, e eu vou te explicar aqui. Essa talvez fosse, ela era a maior igreja, a primeira igreja, e a igreja que estava na maior cidade, a cidade mais também pontual, a cidade que geraria então todo o avanço missionário a partir dela. Por isso, hoje nós vamos falar da igreja de Éfeso. Eu não tenho certeza, irmãos, se nós vamos continuar, e na sequência da série, nós talvez assim, a gente use um domingo para falar de 2 igrejas, ou 3 igrejas, eu não sei. Mas hoje nós vamos falar só de Éfeso, porque essa é uma igreja muitíssimo importante. E a partir do entendimento da igreja de Éfeso, a gente então abre o entendimento para a compreensão da carta para as outras igrejas também. Amém? Vamos lá, Apocalipse no capítulo 2. Vamos ler o que é que Jesus está falando para essa igreja, a igreja de Éfeso. Diz assim, ó, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Preste atenção, a carta já começa dizendo quem é o destinatário da carta. Ele está dizendo, essa carta é para alguém, é para a liderança da igreja de Éfeso. E aí ele segue: estas coisas diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros. Então perceba que a carta segue um padrão. Ele apresenta um destinatário e agora ele apresenta o remetente. Ele está dizendo, essa carta é para essa igreja. Eu estou falando com essa liderança de Éfeso, estou falando com a igreja de Éfeso. Mas quem está falando? E ele diz, aquele que anda no meio da igreja, o que segura as estrelas nas suas mãos. Veja quem é o remetente, é o próprio Jesus. E aí então ele começa a sua carta. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. Veja só, a carta começa sempre com conheço as suas obras. 7 vezes essa frase vai aparecer nas cartas, conheça as suas obras. 7 vezes a frase também, ao que vencer, vai ser repetido. São as 2 frases
que são repetidas em todas as igrejas. Ele começou trazendo um elogio, e ele está dizendo: olha, conheço as suas obras, sei do seu trabalho, tua paciência. Você não pode suportar os que são maus. Você coloca à prova aqueles que estão dizendo que são apóstolos e não são. Você tem suportado, você tem paciência. Por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Está lá no verso 3. Agora verso 4. Todavia, então agora ele começa com o que nós chamamos de uma conjunção adversativa. Ele está dizendo: bom, agora eu tenho que concluir algo com você. Ontem alguém me falou assim: pastor, você começou a macro elogiando e terminou exortando. Eu falei: está na Bíblia. Esse é um conceito bíblico de apresentação de carta e mensagem. Ele elogiou, mas agora ele vai dizer: bom, apesar de você ser uma igreja tão linda, Éfeso, todavia eu tenho algo contra ti. Você deixou o teu primeiro amor. Portanto, lembra onde você caiu, se arrepende e faz então de novo as primeiras obras. E agora, irmãos, existe uma ameaça, é uma consequência muito séria. Ele está dizendo: se você não me ouvir, preste atenção, eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar. Remover o candelabro, irmão, se o candelabro é a própria igreja, ele está dizendo: bom, escute bem, se você não me ouvir, você vai perder a relevância, você vai perder o seu lugar. Hoje vocês são uma igreja relevante, eu coloquei vocês num lugar, sabe, eu tenho usado vocês para as nações, mas cuida, porque se você parar de me ouvir, eu removo tudo isso. É o que ele está dizendo para Éfeso. E aí ele volta a elogiar: mas isso tu tens a teu favor, odeias os atos dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Perceba que ele vai terminar agora, mais uma vez, com um alerta: quem tem ouvidos ouça, e o fim sempre é uma promessa: ao que vencer, eu vou dar de comer da árvore da vida que está lá no paraíso. Vamos orar, irmãos? Põe a mão no seu coração e peça a revelação do Espírito Santo. Por favor, faça uma oração junto comigo, pedindo ao Espírito Santo: traga a revelação ao meu coração. Talvez você está aqui pela primeira vez, e eu quero te dizer: Deus quer falar com você nessa noite. Ele te trouxe aqui, não foi ninguém que te trouxe. Ele usou alguém, um caminho, para te trazer aqui, porque Ele quer te mostrar o quanto Ele te ama e o quão especial você é. Mas você está aqui com um propósito. Você está aqui para ouvir a voz dEle, porque a voz dEle muda a sua história. Eu posso falar muitas coisas para você, conselheiros podem dizer, mas sabe, se Ele falar uma palavra só dEle, muda o contexto todo da sua vida. Uma só palavra, basta uma palavra, uma só. Hoje, se você ouvir a voz do teu Deus, já pensou o que pode acontecer? Essa voz criativa, se Ele puder alcançar o teu coração hoje, sua história pode ser uma outra história para sempre. Espírito Santo de Deus, muda a nossa história como indivíduo, muda a nossa história como igreja, muda a nossa história como família, casal. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, com liberdade se move no nosso meio. Tua palavra diz que o Senhor anda no meio da igreja. Nós reconhecemos o Senhor nesse lugar, caminhando entre nós, e é por isso que temos tanta convicção de que não sairemos aqui da mesma forma. Usa, ó Deus, a minha boca e fala o que o Senhor quiser. Seja o Senhor ministrando cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada nós fizemos uma pequena introdução a respeito do livro de Apocalipse. Você concorda que a compreensão histórica, contextual, gera em nós uma compreensão melhor da mensagem? Você concorda comigo? Entender o que está por trás da mensagem torna a mensagem um pouco mais pesada e com mais autoridade sobre nós. Nós falamos na semana passada então que o livro de Apocalipse ele foi escrito em torno de 90 depois de Cristo. É importante você entender o momento em que esse livro foi escrito, porque há um contexto por trás disso tudo. A gente sabe por meio da história judaica que
Quando João escreve essa carta, ele está numa ilha, isolado, e essa carta ela foi enviada através de mensageiros confiáveis. É assim que o texto usa. Mensageiros confiáveis, pessoas que arriscaram a sua vida remando. Aquele lugar, Patmos, era uma espécie de colônia penal. Era para lá que os piores, aqueles bandidos mais perigosos eram enviados, isolados numa ilha. Mas alguns homens então, com seus barquinhos, arriscaram a vida, indo até esse lugar. E eles então pegavam os pergaminhos e voltavam então levando esse conteúdo para as igrejas. A pessoa que escreve esse texto é João, o tal do Joãozinho. Você conhece, não é verdade? Nós falamos aqui do Joãozinho. Quem apaixonou no Joãozinho aqui? Deixa eu ver. Não é verdade? Mas a gente fica pensando, que menino maravilhoso. O Joãozinho foi quem escreveu essa carta, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele era um pescador. Acredita-se que Joãozinho, talvez num tempo anterior, tinha sido discípulo de João Batista. Esse Joãozinho, ele viu Jesus crucificado. Ele estava lá, ele permaneceu, ele viu Jesus ressurreto. João é aquele que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª de João. E João escreve também o texto de Apocalipse. É importante você saber que João não morreu na ilha de Patmos. Nós falamos aqui, apesar dele ter sofrido naquela ilha, chegou um momento em que um novo imperador assume depois de Domiciano, e ele diz: acabou, não precisa mais, vamos encerrar, fecha a colônia penal de Patmos. E trouxeram então. Agora João já é muito velhinho e debilitado. Na verdade, quando ele vai para a ilha, ele já é velhinho. Então quando ele volta, muito debilitado, ele permanece em Éfeso, que é a igreja que nós vamos tratar aqui hoje. E lá ele morre de causas naturais. O único que não morreu, martirizado de todos os apóstolos. Nós falamos aqui também de um contexto. Eu fiz um resumo de um contexto histórico. Por que é tão importante você saber a respeito do contexto? Os imperadores, porque você tem uma noção do nível de perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Nós começamos em 54 depois de Cristo, falando de Nero. Mas é importante você saber que, por exemplo, quando Jesus nasce, o imperador é César Augusto. Jesus nasce no império de César Augusto, depois então ele morre e agora já é Tibério César o imperador. Há um outro imperador chamado Calígula, e depois de Calígula vem também Cláudio. Então chegamos na época de Nero. Nero é um assassino, já falamos aqui, mandou matar a própria mãe. Nero é super complicado, um homem devasso. 10 anos depois de Nero assumir o governo, aos 17 anos, agora no ano 64, Nero põe fogo em Roma. Você lembra da história? Coloca fogo em Roma e começa então uma perseguição aos cristãos, porque Nero falou: quem pôs fogo foram os cristãos. Então começa uma matança geral. Nero é deposto, ele não pode suportar, nenhum narcisista suporta isso. Ele é deposto do seu lugar de imperador e ele tira sua própria vida. O outro imperador que vem, cada um que vem é pior ainda do que o anterior. E agora, esse imperador que vai inaugurar ali o Coliseu. Você sabe, eu falei na semana passada, 100 dias de inauguração do Coliseu. 10.000 cristãos foram mortos naquele lugar. A coisa não está nada boa. Assim, há uma perseguição, os cristãos estão sendo moídos. Quando então assume o governo o tal do Domiciano, o segundo Nero. E ele então decide: acabou, não há espaço mais para os cristãos. E é importante você entender quem foi Domiciano, pelo menos no nível mínimo de conhecimento, porque esse imperador, ele foi o primeiro a criar espaço de culto para ele mesmo. Ele foi o primeiro a decidir: eu sou Deus e Senhor. E ele roga para si esse direito de ser considerado Deus e Senhor. Então não tem espaço mais para cristãos. E é esse cara que tenta matar João. E por não conseguir matar João, ele isola, tentando calar a voz profética da igreja. Só que nada vai calar a voz profética da igreja. Amém, irmãos? Nada vai fazer isso. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar pregando o evangelho. Então João agora está lá em Patmos e ele começa a escrever debaixo desse contexto. Chegamos agora então à mensagem dessa noite, que é sobre a igreja de Éfeso. Éfeso é a primeira igreja citada.
Éfeso fica na Turquia. Importante você saber que o que era chamado de Ásia Menor agora é conhecido por Turquia. Mas essa igreja, essa cidade de Éfeso, hoje já não é mais habitada. Ela fica então próximo à cidade chamada Selçuk, na província de Izmir. E hoje o que você tem lá são só ruínas arqueológicas e não tem mais ninguém morando aí. Aí é só um lugar de turismo. A cidade então ela terminou. Para você também ter uma ideia, Éfeso tem o terceiro maior sítio arqueológico do mundo. Isso tudo aí que você pode ver data dessa época que a gente está falando, bíblica, e ela é assim linda, linda. Eu estava vendo vídeos, conversei essa semana com um pastor que esteve lá e ele estava me contando algumas coisas, é maravilhoso. Mas eu quero apontar algumas coisas importantes de Éfeso para a gente entrar no texto. Então, há um sítio arqueológico que vai provar coisas que a gente vê escritas em Atos, por exemplo, e também em Apocalipse. Nesse lugar, também em Éfeso, há um lugar chamado Teatro de Odeon, ou o Grande Teatro de Éfeso. Nós vamos falar dele um pouco depois. Olha só o tamanho desse teatro. Essa é uma imagem real e é uma imagem de agora. Essa é uma imagem muito, muito próxima de hoje. Então foi tirada essa foto recentemente. Veja só o tamanho desse teatro. Algumas histórias bíblicas aconteceram exatamente nesse lugar. E é importante, irmãos, que você assim grave esse lugar, essa imagem aí, porque nós vamos falar dela. 25 mil pessoas cabem nesse teatro. Lá também em Éfeso existia a escola de Tirano. A escola de Tirano é um lugar por onde Paulo também vai passar depois. E aí tem algumas ruínas dessa escola. Paulo possivelmente alugou esse espaço para treinamento de missionários e líderes. Temos também em Éfeso o conhecido templo de Ártemis, também conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ártemis, que era uma deusa grega, ela passa a ser chamada de Diana. No governo grego era Ártemis, no governo romano era Diana. É a mesma pessoa, é a mesma entidade, só que eles mudaram o nome. Essa era uma deusa conhecida, a deusa da fertilidade. Você já deve ter visto imagens dela, uma imagem assim de uma mulher muito, muito gorda, com seios fartos e muitos seios, e eles diziam: é ela quem alimenta Éfeso, é ela quem nos dá prosperidade. É essa deusa Diana adorada lá nesse lugar. Esse lugar, irmãos, nesse lugar foi encontrado uma plataforma de concreto de 71 metros por 127 metros. Assim, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá em Éfeso também você vai encontrar a Biblioteca de Celso. E eu estou falando desses pontos que são importantes para o que eu vou explicar agora a respeito dessa igreja. A Biblioteca de Celso foi conhecida como uma das mais famosas e importantes da sua época, que nesse lugar haviam livros que não tinham em outros lugares. E você vai ver o que Paulo faz nesse lugar também. Amém, irmãos? Isso é um panorama do que está de fundo da igreja de Éfeso. Vamos lá. A cidade de Éfeso, então, ela era a cidade mais rica, mais importante e da Ásia Menor. Talvez seja por isso que João começa escrevendo para essa igreja. Ela era uma cidade chamada cosmopolita. Ali viviam pessoas de todos os lugares. Era um lugar de muita liberdade. Então, qualquer pessoa podia ir lá, filosofar, falar das suas ideias. Nesse tempo, haviam nessa cidade aproximadamente 250 mil pessoas, 250 mil habitantes. Essa cidade se torna chave. Paulo, então, passa nessa cidade em 52 depois de Cristo. Você vai encontrar na Bíblia Paulo passando por lá na sua segunda viagem missionária. Atos, no capítulo 18, você vai ver dizendo o seguinte: mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. E depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque ele tomara voto, ele chegou então a Éfeso. Agora ele está chegando em Éfeso. Essa é a primeira vez que Paulo passa nesse lugar. Por que é importante, irmãos? Lembra, Éfeso foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro pastor dessa igreja, é ele quem planta. Essa é a primeira vez que ele chega lá. Depois de Paulo,
João é o pastor dessa igreja, e depois de João, Timóteo é o pastor dessa igreja. É importante que a gente saiba disso. Então Paulo passa lá na sua segunda viagem missionária, mas na terceira viagem missionária de Paulo, isso já está escrito em Atos capítulo 19, agora Paulo vai para essa cidade, e ele percebeu, é uma cidade estratégica, eu preciso estar aqui, é a partir daqui que Deus vai fazer tantas coisas. E agora Paulo permanece nesse lugar por 3 anos. Você vai ver aqui em Atos capítulo 19, que ele fica ali por 3 meses, mas depois ele volta e permanece lá por 3 anos. Algo interessante sobre a igreja de Éfeso, tem tanta coisa interessante, mas deixa eu falar das principais para você entender que igreja é essa que está recebendo uma carta. Essa igreja se torna a porta de entrada do evangelho para toda a Ásia. Quando você olha ali no mapa, você vai ver que Éfeso ela tem uma posição estratégica. Muito perto de Éfeso ficava também a igreja de Colossos, e ficava também a igreja de Laodiceia. Só que é interessante, irmãos, que a Bíblia fala que Paulo em Éfeso, ele começa a viver algo sobrenatural. Atos capítulo 19 diz assim, olha só: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Mas visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Você percebe alguns lugares que eu mostrei para você. Então Paulo ele ia para a sinagoga, começava a pregar. Veja só qual era a estratégia de Paulo. Paulo muito inteligente, muito ousado e usado por Deus. Deus dá uma estratégia para Paulo. Bom, Paulo, olha só, Éfeso é a cidade central, é a cidade portuária, é de lá que saem as ideias, então vai para lá. Paulo sabia que lá não seria difícil ele começar um discurso. Por que não? Porque ele era filósofo. Então Paulo chegava, ele se apresentava na sinagoga e ele ficava lá. As pessoas começavam a ver aquele rapaz ali, aquele baixinho, falava assim: quem é você? Sou Paulo. É mesmo? E o que você faz? Ele fala: bom, você pode escolher. Ele era um cara extremamente preparado. O que você faz? Eu faço muitas coisas, eu faço tendas, por exemplo. Mas Paulo falava grego, hebraico, aramaico. Então ele chega ali, as pessoas falam: de onde você vem? Venho de Jerusalém. O que você fazia lá? Eu era fariseu. É mesmo? E você é o que mais? Eu sou da tribo de Benjamim. Eu também sou romano. Paulo tinha toda a capacitação para falar em qualquer lugar. Portas abertas eram assim aos montes para Paulo. Ele dizia: bom, estudei lá. É mesmo? Você estudou com quem lá em Jerusalém? Ele dizia: me sentei aos pés de Gamaliel. Aí todo mundo dizia: uau, você estudou com Gamaliel? É mais ou menos alguém sentar aqui hoje e falar: eu fiz teologia em Harvard. E eu ia falar: bom, então vem e prega, porque você tem muito mais capacidade do que nós. Era Paulo chegando nos lugares. Irmãos, eu quero abrir um parêntese para assim, insistir com algo com você, especialmente jovens e adolescentes. Levanta a mão, jovens e adolescentes que estão aqui no nosso meio. Deixa eu insistir com algo no seu coração. Estude, se prepare. Sabe, irmãos, Paulo teve portas abertas, porque ele falava mais de um idioma. Quantos idiomas você fala, missionário? Irmãos, portas abertas serão assim escancaradas na sua vida, se você tiver um preparo. Preste atenção nisso. Então Paulo estudou aos pés de Gamaliel, falava grego, aramaico, falava hebraico, ele era cidadão romano, ele tinha um conhecimento da cultura helenística, por exemplo. É alguém que podia falar de filosofia em qualquer aspecto. Paulo entrava. O que você é? Não, vamos falar de construção. Ele dizia: pois eu sou construtor também, eu faço tendas. Vamos falar de cultura, pois eu sou formado, eu tenho um doutorado na área de filosofia. Portas serão abertas à medida em que a gente se prepara mais. Amém, irmãos? Está com seu filho aí do lado? Fala para ele: estuda mais, por favor. Vocês conhecem o pastor Elias Dantas? Pastor Elias Dantas. Quantos acham que Elias Dantas é assim para nós um exemplo, um herói da fé? Não é verdade? Viajando por dezenas de países todos os anos. 4 graduações, 2 doutorados e 1 pós-doutorado.
não é à toa, não é de qualquer jeito. Paulo era essa pessoa. E quando ele chegava na sinagoga, então ele começava a ensinar, falando de filosofia, falando de qualquer outro tipo de assunto, até que ele tocava no ponto que ninguém queria ouvir. Ele começava a falar de Jesus. Eles chamam de seita do caminho, eles não falavam cristianismo, eles eram da seita do caminho. Quando Paulo então falava do cristianismo, eles diziam: pronto, agora para, não queremos mais te ouvir. Só que nesse ponto já tinha gente que tinha gostado de Paulo. Então o que Paulo fazia? Olha, vocês que gostaram, eu estava ensinando vocês aqui na sinagoga, vocês que gostaram, agora venham comigo e eu vou levar vocês até a escola de Tirano. A escola de Tirano era uma espécie de um teatro menor, era uma sala ali menor, como vocês viram ali na imagem, e as pessoas podiam alugar. Qualquer pessoa que quisesse ensinar uma ideologia, uma filosofia, ela podia alugar esse espaço. Acredita-se que Paulo alugou esse espaço por 3 anos consecutivos. E ele pegava as pessoas que tinham interesse no Evangelho e levava para a escola de Tirano. E eu vou dizer a vocês qual é a minha impressão: que ele fez dessa escola de Tirano um cenáculo. E ele começou a formar missionários e plantadores de igreja. Eu vou te mostrar na Bíblia como foi que isso aconteceu. Paulo está nesse lugar ensinando as pessoas. A Bíblia diz que ele passa nesse lugar 3 anos. Agora, veja que legal. A Bíblia vai dizer, Colossenses no capítulo 2, eu passei esse texto, Colossenses no capítulo 2, verso 1 e 2, olha porque eu acho que Paulo lá em Éfeso formou missionários. Porque vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 2, é uma cidade muito próxima de Éfeso, mas Paulo não havia pisado lá ainda. Outra cidade muito próxima de Éfeso era Laodiceia. Paulo não havia pisado lá ainda. E a pergunta é: como é que tem igreja lá? Olha só o que o texto diz: gostaria, pois, que soubessem, com grande luta venho mantendo por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto ainda em carne. Olha o que ele está dizendo aos irmãos de Colossos e aos irmãos de Laodiceia: eu quero que vocês saibam que meu coração está apertado, nós estamos batalhando por vocês. Mas ele fala: irmãos dos quais eu ainda não vi o rosto. Como é que a gente sabe que então havia uma plantação de igrejas nesse lugar? Através de missionários, porque Paulo mesmo não havia ido nesse lugar. Mas também, você sabe que muitas pessoas, a Bíblia diz que iam até Paulo e eles tomavam os aventais e os lenços de Paulo e levava para outros lugares para curar enfermos, expulsar demônios. E eu fico imaginando que o que aconteceu é que Paulo selecionou algumas pessoas, levou para a escola de Tirano, treinou aquelas pessoas, e agora esses irmãos dessa escola estão plantando igrejas lá em Colosso, eles estão plantando igreja lá em Laodiceia. É ou não é uma igreja maravilhosa a igreja de Éfeso? É o que está acontecendo. Mas sabe, nesse lugar também, a cidade de Éfeso, você tem ali o que eu falei para vocês, uma das 7 maravilhas do mundo antigo: o templo de Artemis ou o templo de Diana. E esse lugar, irmãos, ele gerou um grande conflito para Paulo. Não era fácil ser crente em Éfeso, não era fácil ser pastor em Éfeso, era muito difícil. Nesse lugar, aqui no templo da grande Diana, era assim que eles chamavam, acontecia muita coisa ruim. E o que acontece? Atos capítulo 19, leia comigo esse texto, preste atenção, que legal. Diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Quando ele fala acerca do caminho, ele está falando do cristianismo, acerca do caminho. Por quê? Qual que foi o problema? Olha o que ele está dizendo: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, olha só, ele então, isso não dava pouco lucro aos artífices. Olha o que ele está dizendo aqui o texto: havia um homem chamado Demétrio, que ele fazia umas imagenzinhas de Diana, e ele vendia, porque Diana era a padroeira, Diana era a deusa deles ali, e aquilo dava lucro. As pessoas vinham de outras partes para adorar Diana, e eles vendiam aquilo ali. Então, convocando-os juntamente com outras pessoas da mesma profissão, ele reuniu todo mundo e falou: senhores, vocês sabem que deste ofício vem a nossa prosperidade.
E vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, olha que maravilhoso, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha o que Paulo está fazendo, isso está acontecendo na igreja de Éfeso. Muita gente está se convertendo, abandonando a sua idolatria, e agora aqueles homens que ganham dinheiro com a idolatria do povo, eles estão preocupados. Eles estão dizendo, esse tal de Paulo está desviando o povo, está tirando o povo da idolatria, e aquele povo que gastava dinheiro comprando de nós o santinho, não vai comprar mais. E não somente há um perigo de nossa profissão cair em descrédito, esse Demétrio está falando, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. E olha só o que acontece, ouvindo isso, encheram-se de furor, e eles clamavam, grande é a Diana dos Efésios, e a cidade foi tomada de uma confusão, e eles foram todos para o teatro. O que acontece? Paulo começa a pregar o evangelho. Irmãos, veja o poder de Deus sendo liberado através de uma igreja e através de um líder, através de uma pessoa posicionada. Paulo chega naquele lugar como quem não quer nada, mas aos poucos o evangelho vai entrando, o evangelho vai penetrando, porque o evangelho é poder de Deus para transformação de vidas, amém? O evangelho começa a entrar. A igreja de Éfeso é uma igreja poderosa, e agora eles começam a ver as pessoas se convertendo, e os próprios comerciantes estão preocupados. Eles estão dizendo, gente, nós vamos perder nosso meio de sustento. Paulo está mudando a história daquele lugar. Ouça bem, nós estamos falando de uma igreja chamada Éfeso, e agora essas pessoas começam a se converter. Chega uma confusão nesse ponto do texto que eu li, que elas vão para o teatro, 25 mil pessoas estão no teatro, e elas querem reafirmar que Diana é a deusa, e elas gritam por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. 2 horas a Bíblia diz que eles ficaram gritando isso, a ponto dos discípulos falar, Paulo não vai para lá, Paulo. Mas Paulo vai, aquele baixinho era invocado, e está lá Paulo andando no teatro, e as pessoas querem matar ele, mas ele sabe, esse é o meu lugar, essa é a igreja de Jesus. E sabe o que acontece? Agora então, a Bíblia nos ensina algo poderoso, e eu acho isso é uma das coisas mais marcantes da igreja de Éfeso. Atos capítulo 19, verso 18 a 20. Mas quando conheceram que era judeu, então Atos 19, verso 18, é isso? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E também muitos dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram seus livros. Olha o que está acontecendo. Lembra que eu mostrei para vocês a biblioteca de Celso? Lembra? Aquela biblioteca que você viu as ruínas, ela era conhecida por ser uma biblioteca muito importante, mas ela não era só importante por ter livros e muitos livros, mas era importante porque tinha ali muitos livros de magia negra, livros de mágica. Então por isso é tão importante você saber que ali havia a biblioteca de Celso. Mas sabe, quando Paulo começa a pregar, a Bíblia diz que as pessoas reuniram os seus livros de mágica. Está escrito lá em Atos 19. E também muitos reuniram os seus livros de mágica e queimaram diante de todos. E eles calcularam o preço, porque era tanta gente trazendo o livro, e calculou-se o preço dos livros que eles queimaram, e chegou então a um valor de 50 mil peças de pratas, ou a Bíblia também vai usar 50 mil denários, era o valor do que eles queimavam. Sabe qual é o valor? O valor é o seu salário. Pega o seu salário, divide por 30 e multiplica por 50 mil. Talvez você vai chegar aí, se você recebe um salário mínimo, talvez você vai chegar aí a 2,5 milhões de reais. Era o valor dos livros que eles queimaram. Sabe o que está acontecendo? Aquelas pessoas em Éfeso, aquelas pessoas resistentes, aquelas pessoas que adoravam Diana, que andavam cheias dos seus santinhos, das suas imagens, elas começaram a se converter. Veja o poder e o potencial evangelístico da igreja de Éfeso nessa época. Mas sabe, irmãos, eu queria que você enxergasse essa igreja. Eu queria que você percebesse a igreja de Éfeso. Só que essa igreja que eu descrevi para você é a igreja que começa, é a igreja que dura durante o ministério apostólico de Paulo. Mas sabe,
Agora, quando João vai escrever essa igreja, ela já não é mais a mesma igreja. Agora João está falando com essa igreja, irmãos, e já não temos mais a mesma igreja. Os irmãos terem uma ideia do período em que Paulo, e que a gente descreve esses textos tão legais, conversões, crises no meio do povo, gente falando, ele vai mudar, ele vai acabar com a nossa crença. Sabe quanto tempo passa? 40 anos só. Só 40 anos se passou até que João está escrevendo a carta. Sabe qual é o problema, irmãos? Agora nós temos uma outra igreja aparentemente. O que aconteceu com a grande igreja de Efésios? O que aconteceu com a igreja relevante, pregadora? O que aconteceu com a igreja apaixonada? Irmãos, essa igreja não ouviu o que o Senhor tinha para dizer. E esse é um problema. Esse é um problema. Sabe, quando Jesus começa a falar com essa igreja, ele começa elogiando ela. Ele começa a elogiar essa igreja falando, olha, conheço as suas obras. Você tem feito um trabalho maravilhoso. O que vocês estão fazendo é muito legal. Conheço as suas obras. Sei do seu trabalho, sei da sua luta. Sei que você não pode suportar os maus. Parabéns por isso. Mas ele está dizendo, onde está aquela igreja que era tão apaixonada? Como é que vocês chegaram nesse ponto? Sabe, irmãos, eu fico olhando para esse texto e essa semana eu me debrucei sobre esses textos, olhando para Atos, lendo e pensando, como eles chegaram nesse ponto? 40 anos só 40 anos depois. Agora, quando se fala da igreja de Éfeso, já não se fala mais de uma igreja evangelística. Sabe aquela igreja que plantava igrejas? Aquela igreja que enviava missionários? Aquela igreja que causava alvoroço no meio da cidade? Aquela igreja dos encontros com Deus, de centenas, dos batismos de centenas, das conversões dos milhares, da Rede Zoe que expandia. O que aconteceu? Ela parou. Porque essa carta não é sobre Éfeso. Essa mensagem não é sobre eles. Essa carta não é sobre alguém fora daqui. Essa carta é para nós hoje aqui. Amém, irmão? Nós não estamos falando de outras pessoas. É tão fácil hoje a gente se levantar e, baseado em qualquer informação de internet, um escândalo aqui, outro ali, dizer, olha como a igreja vai. Olha que situação, né, que essas pessoas estão. Mas o Senhor está nos chamando a olhar para nós. E Ele elogia aquela igreja dizendo, parabéns, parabéns, bom trabalho. Vocês fizeram um bom trabalho. Eu vejo o seu trabalho. Ele inclusive diz, vocês odeiam os nicolaítas. Sabe quem eram os nicolaítas? Acredita-se que Nicolau foi um discípulo de Cristo que depois se desviou. Mas ele continuou sendo chamado de discípulo, só que agora ele era liberal. Ele era daqueles que dizia, não tem problema não, pode ir, não dá nada não, pode ir lá, isso é entre você e Jesus, está tudo bem. Os nicolaítas eram liberais, no meio da igreja, causando esse tipo de problema, tentando trazer a régua do Senhor um pouco mais para baixo. E ele diz, parabéns, vocês não podem suportar os maus, vocês odeiam os nicolaítas, eu estou vendo o seu trabalho, eu vejo que você vem nos cultos, eu estou vendo você assim, célula, eu estou vendo tudo isso na sua vida, mas sabe, eu tenho algo contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Irmãos, a coisa mais terrível que nós vamos poder deixar para nossa geração é uma pregação distante da aplicação. Se você quer perder seus filhos, se você quer perder a nova geração, se você quer mesmo colocar fora todo o legado de Deus na sua vida, eu tenho um segredo para te dar. Pregue algo que você não vive. Ensine algo que você não aplica. Se você quer destruir um legado, acabar com uma geração, sabe, irmãos, você quer ferir seus filhos profundamente, então seja na sua casa diferente do que você é no púlpito. Viva na sua vida prática diferente do que você ensina. Essa é a maneira mais eficiente de destruir um legado. Sabe o que Jesus está falando com essa igreja? Na teologia nós chamamos de ortodoxia e ortopraxia. Ele está dizendo, a sua ortodoxia é maravilhosa, sua teologia, maravilhosa. O que você crê, demais.
E sabe, irmãos, assim, entre nós aqui, famílias hoje, eu fico feliz, porque nós odiamos as heresias, é ou não é verdade? Nós não queremos no nosso meio. Eu acredito que nós temos uma teologia equilibrada. Você vem para um culto, você ouve falar de Bíblia, de Cristo, de missão. Ninguém vem aqui fazer apelos terríveis. E bom, eu acredito que a gente tem uma teologia equilibrada. Acredito que somos uma igreja missionária. Eu acho que a nossa ortodoxia, a nossa maneira de ensinar, aquilo que a gente crê, eu acho que é bom, é equilibrado. Mas Jesus não estava falando sobre a ortodoxia, Ele estava falando sobre a ortopraxia, Ele está falando sobre a aplicação. Ele está dizendo, olha, vocês têm uma boa teologia, mas vocês não estão aplicando isso no dia a dia. Sabe o que está acontecendo? Vocês ainda têm a agenda, mas vocês já não têm mais o fogo. Vocês ainda têm o encargo, mas vocês não têm mais a piedade. Acabou. O que aconteceu? Atos capítulo 19 diz que Paulo chega em Éfeso e lá já tem alguns discípulos. Muito provavelmente eles eram discípulos de João Batista. Paulo chega e conversa com eles e pergunta, vocês são de Cristo? Eles dizem, somos de Cristo. Vocês já foram batizados? E eles dizem, sim, fomos batizados. Muito provavelmente por João Batista. E ele faz uma outra pergunta e diz, e vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem, não, nem mesmo ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo diz, venham cá, vamos orar. E eles oram, e há um novo Pentecostes. E agora todos aqueles irmãos em Éfeso são cheios do Espírito Santo, começam a se mover nos dons, aleluia. Isso acontece em Atos capítulo 19. Cheios do fogo, cheios do Espírito Santo. Eles estão lá no seu reencontro, dizendo, uau, eu vivi algo sobrenatural, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida toda. 40 anos depois, a pergunta é, cadê aquele fogo? O que vocês fizeram com aquilo tudo? Não me interessa. O que o Senhor está dizendo para aquela igreja, eu não tenho interesse no seu cuidado moral, se você perdeu o relacionamento comigo e a sua paixão. Eu não tenho interesse em que você me apresente uma vida cheia de obras, se você não consegue me apresentar um coração incendiado por mim ainda. O que aconteceu? 40 anos só. Você sabe, 40 anos é muito pouco. Quem tem mais de 40 anos aqui, deixa eu ver. Tem mais gente que não levantou a mão, né? Nós sabemos. Quem está chegando pertinho dos 40, deixa eu ver, levanta a mão assim, rapidinho abaixo. Irmãos, eu tinha certeza que 40 anos era gente muito velha. Quando eu era criança eu dizia, meu Deus, quando eu tiver 40 anos eu quero estar aposentando. Aí agora, não parece, mas eu já cheguei nos 40. E agora eu acho que 40 é tão novinho. Estou querendo viver pelo menos umas 3 vezes isso aí, chegar nos 120. 40 anos, irmãos, é muito pouco. Sabe qual é o risco que a gente corre? De não aplicar cristianismo puro e simples na nossa vida. De não aplicar, não é sobre não pregar, não é sobre não ensinar, não é sobre não falar sobre o Evangelho, é sobre não viver o Evangelho. A gente corre o risco de não aplicar na nossa vida, e a gente ter avós mais crentes que nossos pais, e ter pais mais crentes do que nós, e ter filhos bem menos crentes do que a gente, e netos que nem vão conhecer o Evangelho. Porque isso depende de você. Diga para quem está do seu lado, depende da sua prática e da sua aplicação. Irmãos, quando o Senhor está falando que essa igreja, é preciso que você tenha em mente a grande igreja de Efésios. É preciso que você se lembre da igreja que enfrentou Diana, a igreja que se levantou contra principados e potestades, fez ato profético, colocou estaca na cidade, plantou Bíblia, derramou óleo na cidade e disse, não, aqui não, essa cidade é de Jesus. Essa é a igreja que enfrentou, a igreja das conversões, a igreja que via gente vindo trazer livro para ser queimado, vamos jogar fora. Quantas vezes você já viu gente jogando fora drogas, queimando nos nossos encontros com Deus? Você já viu isso? Eu não tenho medo, irmãos, do que vivemos no passado. Eu acho maravilhoso. Meu medo é que a gente não tenha mais histórias para contar no futuro. O que aconteceu com essa igreja, a grande igreja dos Efésios, a igreja das conversões, a igreja que
confrontava, a igreja que apontava o dedo, a igreja que abraçava. Essa igreja, agora em João, está sendo conhecida como agora em Apocalipse, está sendo conhecida como a igreja que perdeu o seu primeiro amor. E eu quero, irmãos, terminar essa mensagem dando a você e chamando a responsabilidade de todos nós, a dica que João deu para aquela igreja. Eu não sei se você sabe, eu cheguei a comentar na mensagem anterior, essa igreja desapareceu, não existe mais. O que se tem lá são ruínas. O candeeiro foi removido. Tem gente que diz, não gosto dessas ameaças, sabe, parece uma punição. E eu digo, é Bíblia. Ele ameaçou mesmo, e ele disse, quem tem ouvidos ouça. E se você não ouvir, o que vai acontecer é simples, eu vou vir e vou remover. Não foi outra pessoa que removeu, foi o próprio Senhor. Eu vou remover o seu candeeiro. Você hoje tem um lugar. Irmãos, eu quero sim confessar a vocês, eu sou tão grato a Deus, me sinto tão honrado por tudo que Ele tem feito nessa casa e através de nós. Você não se sente honrado? Tivemos incendiários aí com dezenas de cidades vindo até aqui, outros países. As pessoas estão olhando para nós, para essa igreja, estão olhando para a gente dizendo, uau, o que Deus está fazendo numa cidadezinha pequena, com gente tão simples. Mas o texto bíblico está dizendo, cuidado, porque se você não ouviu o que eu estou dizendo, eu venho até você e removo o teu candeeiro. Você deve conhecer gente que já queimou por Jesus e hoje não queima mais. Você deve conhecer igrejas. Eu fui em uma lá nos Estados Unidos que me deu uma crise de choro naquele lugar, de um grande evangelista que pregou no mundo inteiro, e agora você chega naquele lugar, é assim, um grande museu, não tem mais nada lá. Removeu o candeeiro, removeu porque eles não ouviram a orientação do Espírito Santo. E sabe qual foi a orientação que ele deu? Volta para onde? Éfeso, volta às primeiras práticas. Se lembra de como você era no início. Ei, igreja, volta lá para o começo. Lembra como vocês enviavam missionários. Vocês plantaram a igreja de Hierápolis, a igreja de Laodiceia, a igreja de Colosso. Saíam daqui os missionários. Eu posso imaginar os missionários indo para os cultos domingo. Passava, Paulo, me dá um lenço, Paulo, me dá um avental. E domingo eles iam lá para Laodiceia, dizia, gente, traga os endemoniados. E expulsava os demônios, curava os enfermos. Eu fico imaginando, agora João está dizendo, vamos voltar ao início. Nós temos que voltar. Ô pastor, é algo subjetivo voltar às primeiras práticas? Eu acho que não. Eu sinceramente quero assim sugerir entre nós voltar mesmo às primeiras práticas. Sabe o que eu estou achando? Que a gente devia voltar a orar no monte. Quem aqui já orou no monte? Deixa eu ver. Já foi orar no monte? Acho que a gente devia voltar a orar no monte, irmão. Aquele negócio não queimou nosso coração? Ô pastor, mas esse negócio aí não é muito religioso? A ideia do monte, irmão, se isso te faz voltar ao primeiro amor, vai para o monte, vai onde você quiser. Sabe o que eu acho? Que a gente devia voltar para as vigílias. Você não acha que a gente está fazendo pouca vigília, irmão? Quem aqui teve experiência profunda com Jesus em vigília? Levanta a mão. Irmão, uma vez nós vimos uma cachoeira, eu nem vi, meu amigo que falou, tem uma cachoeira aqui, e eu falei, onde é que é? E eu nadei naquela cachoeira uma madrugada inteira, nadando, sei lá, uma loucura, tomara que ninguém tenha filmado, mas era uma vigília, e a gente saía dali dizendo, Jesus está me chamando, Jesus está me chamando. A gente precisa voltar. Sabe o que aconteceu? A gente assim queimava por Jesus, e aí você era aquele tipo de pessoa que foi para o seu encontro com Deus, voltou, pôs fogo em tudo, acabou com tudo, falou, nunca mais, eu não quero mais ouvir esse tipo de música, eu não quero mais usar esse tipo de roupa, eu não quero mais usar esse tipo de coisa, e acabou. E aí a gente vai negociando, e de repente a gente relativiza uma coisa aqui, outra ali, e isso não te tirou da igreja, isso não te impediu de trabalhar, isso só impediu o seu coração de queimar, como queimava no começo. E é o que a Bíblia está dizendo, irmãos. A crise não era falta de Jesus, a crise era onde Jesus estava posicionado. Nós somos um país cristão, considerado cristão, e nós temos uma crise diferente dos outros, que a nossa crise não é de não ter Jesus, a nossa crise é de ter Jesus num segundo ou terceiro plano na nossa vida. Primeiro está o meu coração,
porque eu quero ser feliz. Segundo estão os meus desejos, porque isso é vida, eu sou assim, Deus me fez assim. Depois vem a ideia de Cristo. Irmãos, isso é um problema sério. E eu quero te convidar, vamos voltar para o começo. E que tal a gente voltar? Quando eu não podia ver alguém sem Jesus, que eu era aquela pessoa chata, que ia pregar o evangelho, e eu não estava nem aí. Quando eu não podia aparecer numa célula sem levar um convidado comigo. Quando todo batismo eu tinha alguém para apresentar, dizendo, está aqui, essa pessoa, eu mesmo levei a Cristo, está aqui, eu quero batizar. Quando todo encontro com Deus era você levando alguém, dizendo, está aqui, meu discípulo, alguém que eu estou levando a Cristo. Sabe, irmãos, está na hora da gente voltar às primeiras práticas. E a gente foi crescendo, e agora nem na célula eu quero ir mais. Eu seleciono os cultos que eu vou. Sala de oração, nunca mais te vi lá, irmão, nunca mais te vi lá. O que aconteceu? Parece que isso é algo assim tão normal. Eu sinto te dizer, e peço perdão se isso até te ofende, mas tem gente confundindo maturidade com chatice. Aí você só ficou chato, você não ficou maduro. Não, é que agora, sabe, encontro com Deus, reencontro, sabe, irmão, você só ficou chato. Não foi maturidade. Você só ficou esquisitão, assim, chato mesmo. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. A gente começa a deixar as primeiras obras, perde o coração do início e passa a ser alguém chato em nome de Jesus. Me desculpa, isso não é evangelho. A gente precisa voltar a queimar e ser aquela igreja pujante, aquela igreja evangelística, aquela igreja discipuladora, a igreja da oração, a igreja do monte, a igreja das madrugadas, a igreja da sala de oração. É essa igreja que levou Jesus a olhar para nós numa cidadezinha como essa e dizer, eu vou fazer um avivamento através de vocês. Sabe qual é o meu medo, irmãos? Eu tenho medo que daqui a alguns anos nós não vamos estar aqui. 40 anos passa rápido. Eu tenho medo que a história seja contada assim. Lembra aquela época? Vocês lembram dos incendiários? Lembra como era? Lembra as nossas células? Você lembra? Laranjeiras, houve uma mudança, a gente via gente se convertendo. Vocês lembram disso? Vocês lembram quando os nossos jovens, adolescentes, eles sonhavam plantar uma igreja em outra nação? E lembra quando a gente começou a enviar gente lá para o Palmital, lá no Cantagalo, no Vermonte? E vocês lembram? Lembram de como as pessoas começaram a ir para outras nações? Época boa aquela, época boa aquela. Que pena que acabou. Eu tenho medo, porque isso é Bíblia. Só tem uma saída, e a saída é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa mensagem não é para outra pessoa, é para você. Essa mensagem é para mim. Eu estou aqui, irmãos, como pastor dessa casa, como seu amigo e também líder, dizendo, isso é para nós, essa mensagem. O Senhor não nos deu uma série de mensagens para encher linguiça no domingo, vir aqui ter conteúdo. Não, Ele nos deu uma série de mensagens para nos colocar de novo no trilho, nos alinhar, nos ajustar. Ele está passando um prumo sobre nós. Eu quero te convidar a, junto comigo, quebrantar o seu coração, se lembrar do Joãozinho, se lembrar de quem você foi, de como era o seu coração, e voltar para aquele lugar. A promessa de Jesus para aquela igreja, ele termina dizendo, olha, se isso acontecer, então ao que vencer, eu vou assim abençoar, e você vai comer da árvore da vida que fica no paraíso. É legal porque ele diz, bom, se você não me ouvir, sinto muito, eu removo o seu candeeiro. Existe uma pena, existe uma consequência, é ele mesmo quem está falando, mas também existe uma recompensa, e a recompensa é, olha, eu vou te dar de comer da árvore da vida. Talvez aqueles irmãos de Éfeso estivessem esperando assim, eu vou te dar alívio, eu vou acabar com seus problemas, eu vou fazer o imperador morrer, eles vão parar de perseguir vocês. Mas não foi essa a promessa, porque as promessas de Deus e as recompensas de Deus, elas não são em sua plenitude para esse tempo. Na verdade, 99% delas são para a eternidade. Então o que ele está dizendo é, eu não vou te dar de comer qualquer coisa. Sabe o que eu estou te fazendo? Uma promessa sobre algo que é eterno no seu coração. Eu contei a vocês que eu soube de 2 missionários que conversavam,
E um disse para o outro: olha, servir Jesus não vai te dar um salário muito bom, mas a aposentadoria, ela é de outro planeta. Talvez você não receba nessa terra tudo que você gostaria, mas ele dizia: sabe, lá na eternidade, o que você vai receber vai ter valido muito a pena. Se concentre no que Jesus está dizendo. Volte a ser aquela menina apaixonada, aquele coração simples, que não tinha problema em passar vergonha por cumprir e corresponder com Jesus. Volte a ser aquele menino ousado, que acreditava quando ouvia o Espírito Santo. Está na hora da gente crescer, amadurecer e ser mais doido que a gente era no começo. É esse lugar que Jesus está chamando a sua igreja, igreja de Éfeso. Vamos lá, amém? Fique de pé, vamos orar.